A primeira vez que eu fui dar o Tobias, gente, foi horrível. Foi horrível. Foi assim, eu vou contar pra vocês. Nessa época, eu namorava já há um ano e eu nunca tinha feito, entendeu? Por quê? Porque eu tinha medo, gente. Eu tinha medo porque eu escutava as meninas dizer que doía, que era desconfortável, que tinha tentado, que não tinha gostado. Então, toda vez que eu pensava sobre, eu focava na dor, entendeu? Eu só lembrava do que as pessoas tinham me falado. Então, eu não queria, gente. Eu tinha colocado na minha cabeça que era uma coisa que eu nunca ia fazer. E o meu namorado, gente, sempre pedia. Eu não sei o que é que tem lá, gente, que eles ficam pedindo, né? Que não tem na Margarida, mas enfim. E aí eu falava pra ele que não, que não, que não, que isso nunca ia acontecer e tal. Só que já tem um ano, gente, que a gente namorava, entendeu? Eu gostava dele. Aí de tanto ele pedir, eu falei assim, o bichinho merece, né? Aí, como tava perto de fazer um ano de namoro, eu falei assim, amor, eu vou te dar de presente, menina. Ele ficou numa comemoração assim. Aí ele falou, amor, vou levar você pra jantar e depois a gente vai passear e tal. Eu, tudo bem. Aí chegou, gente, o dia. Nesse dia eu fiquei super ansiosa também, né? E aí, gente, eu fui comendo, sabe, normal. Eu não sabia, gente, que tinha que ter um preparo, que, entendeu? Que você tinha que organizar tudo certinho, tudo direitinho. Eu não sabia. Eu também não procurei saber. Gente, nesse dia no almoço eu comi feijoada. Então pensa, uma coisa que você não pode fazer é comer comida pesada, gente, nesses dias que você, né? Aí tudo bem, gente. Quando deu mais ou menos umas 2 horas da tarde, me deu um retrocesso, menina, uma dor assim pélvica, sabe? Uma coisa. E aí, gente, eu fui usar o banheiro e era assim, uma diarreia sem parar. Eu digo, pronto, e agora, né? O tão desesperado. Gente, eu fiquei sem querer, né? Estragar, né? Eu falei, não, daqui pra de noite vai dar certo, vai dar certo. Fiquei tomando água e realmente passou, gente. Passou, tudo bem, chegou a noite, aí eu fiquei, ai, graças a Deus, né? Graças a Deus que tá tudo certo, tudo bem. E aí ele passou aqui em casa, eu me organizei, ele me levou pra jantar, depois a gente foi passear. E aí chegou a hora, meu amor. Chegou a hora e eu fui. Cheguei lá, tomei um banho e tal. Tudo bem que a gente tinha andado muito, menina. Quando eu me organizei, que ele foi e voltou umas 3 vezes, eu já senti assim um retrocesso, o mesmo retrocesso que eu tinha sentido de 2 horas. Menina do céu, mas não deu outra. Eu falei assim, sai, 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 e nada dele querer sair, que ele tava gostando, né? Eu que, entendeu? Gente, mas foi um jato assim, um jato que pintou toda a parede. Gente, eu me caguei toda, toda, toda. Menina, e a vergonha? E a vergonha que eu fiquei, meu Deus do céu, não sabia onde enfiar a cara. E a minha reação foi chorar, né? Foi chorar, foi horrível. Ele também ficou sem graça, gente. Acredito que ele também nunca tinha feito, entendeu? E aí, gente, eu saí me rebocando assim pro banheiro, tomei um banho, falei que queria ir embora. E ele ficou tentando me acalmar, que não precisava disso, que isso acontece. Mas não, gente, isso não acontece, né? Isso não acontece. Enfim, fomos pra casa. Cheguei em casa, gente, chorando, contando pra minha mãe. Aí minha mãe começou a rir também. Hoje em dia eu dou risada dessa situação, sabe? Mas naquela época foi assim, horrível. E aí a minha mãe falou, menina, tu era pra ter me falado que tem que preparar, não é assim. E, gente, ela só fazia dar risada, e eu não parava de chorar depois desse dia. Eu fiquei com tanta vergonha, mas com tanta vergonha do meu namorado, que eu demorei pra ficar à vontade de novo. Gente, hoje em dia eu faço de boa, eu sei que tem que ter um preparo, que tem que ter, entendeu? Mas assim, naquela época, meu amor, eu não sabia.